Olá, queridos alunos, tudo bem? Me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar os efeitos de sentido dos tempos verbais no gênero crônica. Vamos lá entender um pouquinho. Na aula anterior, nós estudamos sobre o foco narrativo e a caracterização do espaço e dos personagens. Hoje continuaremos a falar sobre esse gênero, mas iremos trabalhar o sentido dos tempos verbais nesse gênero. Geralmente, as crônicas são produzidas utilizando os verbos no tempo presente, mas também podem ser usados os verbos no passado. Vejamos no exemplo a seguir. Vamos ler a crônica a seguir. Aprenda a chamar a polícia, de Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho sono leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupada. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 12 que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Essa foi a nossa crônica. Agora vamos analisar. Observe o trecho a seguir. Eu tenho sono muito leve. Veja que nesse trecho o verbo ter encontra-se no presente. Vamos relembrar o que seria o tempo presente. O presente exprime uma ação na atualidade. Normalmente indica o momento da fala, como podemos observar no trecho que lemos da crônica. Veja mais um. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Observe que, nesse caso, temos dois verbos que encontram-se conjugados no passado. No caso, seria no pretérito perfeito. Vejamos agora o conceito de todos os tempos verbais. O presente exprime uma ação na atualidade. Exemplo, que a gente pegou o trecho da crônica, eu tenho um sono muito leve. Pretérito. O pretérito indica passado. E no modo indicativo ele é usado para situações acabadas, para situações inacabadas ou para situações anteriores a outras já passadas. Assim, existem 3 tipos de pretérito: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito exprime uma ação concluída, ou seja, uma ação que ela começa no passado e ela finaliza no passado. Por exemplo, esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que possível. Então, o verbo esclarecer aí encontra-se no pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Ele também traz a ideia de continuidade. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. O tivesse aí, ele traz essa ideia de uma ação não concluída. Então, eu tenho aí o pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito exprime uma ação anterior a outra já concluída. Seriam 2 ações
do passado em que uma ocorre primeiro que a outra. Quando sair para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Então, aí eu tenho duas ações do passado. Esse tempo está em desuso, porém, embora não seja empregado, é importante conhecê-lo. É mais comum combinar dois ou mais verbos que transmitam o mesmo sentido, que aí nós teríamos o pretérito mais que perfeito composto. Exemplo, pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. O tinha matado aí, ele traz a mesma ideia do pretérito mais que perfeito. Vamos lá continuar. Futuro. O futuro indica algo que se realizará e, no modo indicativo, ele é usado para situações que se realizarão depois do momento em que falamos, ou para situações que se realizariam se não fossem interrompidas por uma situação do passado. Logo, eu vou ter duas divisões do futuro. Eu vou ter o futuro do presente, o futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar, então, amanhã lerei o jornal na hora do almoço, ou amanhã farei uma comida diferente. É algo que vai se realizar depois do momento da fala. E o futuro do pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Seria uma ação que ela iria acontecer, mas ela é interrompida. Leria mais se houvera tempo, ou se tivesse havido tempo. Então, é uma ação que ela ia acontecer, mas ela é interrompida por algo. Importante. Observem que os verbos que são usados na crônica vão indicando o tempo em que as ações narradas ocorrem e causam justamente esse efeito de passagem e duração de tempo na narrativa. Na crônica que lemos, o autor optou por iniciar a crônica no tempo presente, quando ele começa a falar que ele tem um sono leve, e continua toda a narrativa no tempo passado, e que ele vai narrando os fatos que aconteceram com ele. Vamos lá para a atividade. Leia o começo da crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Nele, alguém narra um fato. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma bebida e um bom companheirismo. Marque a alternativa que indica o tempo dos verbos em destaque. Pretérito perfeito, presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Acabamos de ver, mas é sempre bom a gente relembrar um pouquinho o que cada tempo indica. Então, vamos lá. Presente. O presente indica o momento da fala, o agora, o momento que eu estou falando. Pretérito, os pretéritos no geral, eles indicam o passado, mas eu tenho a divisão, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, uma ação concluída lá no passado. Pretérito imperfeito, ele traz ideia de continuidade. Pretérito mais que perfeito são duas ações do passado em que uma ocorre primeiro que a outra. Então, vamos ver aqui qual o tempo dos verbos em destaque. No caso, seria temos, que é o verbo ter, e vamos, que seria o verbo ir, ok? Neste caso aí, encontra-se no presente, tá? Eu tenho aí, minha mulher e eu temos o segredo. Então, aqui indica, mais uma vez, que eu tenho um foco narrativo em primeira pessoa também, quando ele inicia minha mulher e eu. Além de indicar a passagem do tempo, os verbos também são utilizados para indicar o foco narrativo, porque eu tenho a conjugação dos verbos em primeira, segunda, terceira pessoa. Então, além da importância do tempo verbal, se está no presente, se está no passado ou se está no futuro, eu também tenho a conjugação, se está na primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, quem ouve, terceira pessoa, de quem ou do que se fala. No caso do nosso trecho que nós vimos no exercício, na atividade, a gente tem o foco narrativo aí, relembrando a aula passada, o foco narrativo aí em primeira pessoa, e temos os verbos conjugados no presente, então indica o momento agora da fala, ok? Só para não esquecer, vamos relembrar aí um pouquinho os tempos verbais. Presente indica ações que ocorrem no momento da fala.
Pretérito perfeito indicam ações do passado já concluídas. Pretérito imperfeito indica ações do passado que trazem ideia de continuidade ou não concluídas. Pretérito mais que perfeito são duas ações do passado em que uma ocorre primeiro que a outra. Então, por exemplo, eu comer ao bolo de chocolate quando minha mãe chegou. Então, quando eu digo eu comer ao bolo de chocolate quando minha mãe chegou, eu tenho duas ações aí que acontecem simultaneamente no passado, em que uma ocorre primeiro que a outra. E vamos lá, futuro do presente indica ações que ocorrerão posterior à fala, e futuro do pretérito indica ações que seriam realizadas no futuro, mas são interrompidas. Por exemplo, eu estudaria se não tivesse cansada. Então, aí iria acontecer, mas algo interrompe, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.